Olá, tudo bom? Sou Daniel Râmido, sou terapeuta, trabalho com apometria e radiestesia já há alguns anos. E algumas pessoas me perguntam como que veio, né, essa motivação, como que surgiu esse interesse por essa área. Bom, eu já sou terapeuta já há 16 anos e, assim como eu já falei em outros vídeos, sou filho de uma mãe terapeuta que já trabalha já há 30 anos na área como reikiana, como também outras técnicas incríveis. Mas em nenhum momento ela falou assim para mim: Daniel, seja terapeuta. Não, definitivamente em nenhum momento ela trouxe sequer essa narrativa. Pelo contrário, muitas vezes ela trouxe assuntos assim, seja engenheiro, seja administrador, se forme, não queira entrar nessa área de terapia holística, não queira, entendeu? Eu não entendi muito bem aquilo, mas enfim, normalmente o nosso inconsciente ele segue muito mais aquilo que a gente vê os outros fazendo do que propriamente aquilo que a pessoa fala diretamente, né? Então, eis que talvez de forma inconsciente, o meu inconsciente acabou reproduzindo aquilo que ela fazia. E aí, ainda muito cético, muito pragmático, eu comecei dentro de uma área mais física, mais palpável, como massoterapeuta, fazendo massagem relaxante. E a radiestesia ela entrou na minha vida após um curso de um professor incrível, que eu admiro demais. Ele continua sempre sendo meu professor, que é o Luiz Viegas, na área da radiestesia. E já tem aí 5 anos da radiestesia, que eu comecei a vivenciar a partir de um voluntariado que eu participava. E nesse voluntariado ele me trouxe várias possibilidades que eu poderia utilizar isso, seja dentro do voluntariado, seja como terapeuta holístico, fazendo medições. E eu fiz esse curso e guardei, né? Implementei bastante, atendi muitas pessoas no formato voluntário, porque naquela época eu não tinha desejo nem interesse em atender especificamente com a radiestesia. Mas quando chegou a pandemia, ali foi uma grande chave de virada. Quando chegou a pandemia, eu me vi parado, desorientado, desnorteado, acho que como muitas pessoas. Até fevereiro e março de 2020, 100% dos meus atendimentos eram presenciais. E quando veio a pandemia de março de 2020 em diante, eu me vi sem nenhum atendimento presencial. E aquilo me deixou aflito, angustiado, desesperado. E é isso que eu tive que me reinventar. E ali eu conheci a apometria, o método LAG, esse método que hoje eu aplico, utilizo e ensino alunos a isso, né? E eis que nesse processo eu me transformei profundamente. A gente sempre diz, eu sempre digo que antes de eu poder facilitar o processo, eu vou facilitar o processo a mim, a pessoa mais importante que tem. Então, eu colhi muitos resultados de transformação pessoal em mim, primeiro. E eu colhi 80 experiências de atendimentos voluntariados com 80 atendimentos de Covid-19 em 2020, ao longo do ano de 2020. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E eu consegui catalogar vários estudos de caso, onde eu obtive 90% de resultado de ênfase. E infelizmente 10% dos casos na época vieram a óbito. 10% de uma população de 80 pessoas. E 90% de resultados de casos graves, de pessoas que estavam acamadas, internadas, entubadas em UTIs de diversos hospitais aí pelo Brasil, e que, fazendo atendimento à distância, com a apometria, eu fazia a medição radiestésica, identificava os elementos a serem trabalhados e corrigia com a apometria. Fazia o atendimento, identificava os elementos, tinha permissão dos familiares e atendia com a apometria. E assim eu fui fazendo voluntariamente, porque eu estava ocioso, eu estava com um tempo muito livre, e assim eu fui implementando esses estudos de caso, né? E assim eu me ressignifiquei, e assim eu me transformei, e hoje atendo quase que diariamente, se não diariamente, de segunda a sexta, e facilito cursos para pessoas que queiram se transformar, pessoas que querem desenvolver a sua espiritualidade, queiram se transformar, em primeiro lugar, si, e, se quiserem, poder facilitar isso para os outros. E assim eu tenho feito isso mês a mês,
bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, semestre a semestre, certo? Então, essa é um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui. Se você gostou do vídeo, clica aqui em curtir, se inscreve aqui no meu canal para você receber assuntos diferenciados dentro do assunto do autoconhecimento, da espiritualidade, da energia sutil. E comenta aqui o que você achou, se fez sentido para você. E você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares de alma, seus familiares da sua família espiritual, a vida. E não necessariamente precisa ser igual aos de sangue, ok? Um abraço, até lá.